Greve dos caminhoneiros chega ao fim após 10 dias. Finalmente acabou essa bagunça! Por volta das 10 horas da manhã de hoje, manifestantes atiraram pedras em um caminhão de pequeno porte que acabou tombando na rodovia. Olha lá, a cagada, ó. A cagada. Para aí, ô fadigado! Olha, olha. Ih, tombou. Nossa! Olha lá, o falta de ar, falta de ar. Aí, ó, não quis aderir à greve e tomou no rabo, ó lá. Isso daí prejudica aí o movimento do pessoal aí. Mas você viu o que ele fez? Jogou em cima do cara ali também, né? Apesar do incidente, o motorista teve ferimentos leves e foi socorrido pela ambulância da concessionária que administra a rodovia. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local e um guincho removeu o caminhão com placas de São Paulo, liberando a rodovia. Bom dia, galera. Mais um dia de manifestação em Araraquara aí, ó, em prol do aumento dos combustíveis, aumento abusivo dos combustíveis. Nenhum caminhão tá entrando, olha lá, a cagada, ó. A cagada. Para aí, ô fadigado! Olha, olha. Ih, tombou. Nossa! Olha lá, o falta de ar, falta de ar. Aí, ó, não quis aderir à greve e tomou no rabo, ó lá. Aí, ó. É, gente, gravado ao vivo aí, ó. A cagada. É. Isso daí prejudica aí o movimento do pessoal aí. Tombaram o grilo. Agora os homens vêm encher o saco aqui. Mas você viu o que ele fez? Jogou em cima do cara ali também, né? Então, mas só que... É, exatamente, o que eu tô dizendo. Ele já devia ter parado. Eu filmei tudo aqui. Eu filmei tudo aqui. Ele devia ter parado ali, né? Não é certo jogar pedra no cara, mas também não pode fazer isso aí, né? Então, exatamente, ué. Você machucou, será? Machucou. Tomara que não tenha machucado, né? Machucou, será?
Machucou? Chamando a ambulância? Chamou. Quer sair aqui, né? Tá chamando. Você, nós já leva você. Estoura o vidro pra sair, já quebrou mesmo? Não, mas não tá conseguindo, cara, se mexer. Quando é tombamento assim, o 93. 93 mais rápido. É bom desligar. Desliga o motor aí, desliga o motor. Deixa eu ligar. Ai, mano. E aí, como é que tá? Ô, tá tudo bem aí, amigão? Você quer que eu converse? Presta aqui. Deixa ele quieto, tá? Deixa eu ver se você tira aí, né? O braço meio. Alô, alô? Aí, pessoal, infelizmente, isso aí são algumas consequências aí do protesto aí. O cara não obedece a parada e ainda tenta jogar o veículo pra cima dos outros, aí. Acabou acontecendo pior pra ele aí. Mas ele tá bem, não se machucou, né? Durante todo o dia, muitos caminhoneiros que tentavam voltar ao trabalho tiveram muita dificuldade e sofreram todo tipo de intimidação. Em Miranorte, no Tocantins, vários homens cercam um caminhão que tentava passar. Eles impedem a viagem e seguem até a cabine. Abrem a porta e tentam arrancar o motorista do volante. Rasgam a camisa dele e começam a agredi-lo. O caminhão cegonha ia de Betim, Minas Gerais, para Manaus, no Amazonas, pela BR-153. 2 carros que estavam sendo transportados foram danificados. Além disso, foi cortada a mangueira do caminhão. O motorista e um dos agressores foram levados para a delegacia. A polícia abriu um inquérito para apurar o caso. Em Santa Catarina, mais confusão. Mesmo com a presença de 40 homens da polícia e do exército, cerca de 10 caminhões foram apedrejados. Caminhoneiros foram impedidos de passar. A rodovia Regis Bittencourt, que nós mostramos há instantes nas imagens ao vivo do Globocop, é a principal ligação entre o sudeste e o sul do país. Tem 4 pontos de bloqueios parciais, 3 em São Paulo e 1 no Paraná. Hoje, os repórteres Alan Severiano e Tiago Capelli acompanharam um caminhoneiro que conseguiu deixar o bloqueio e voltar para casa. Rodovia Regis Bittencourt, na Grande São Paulo. Desde o início da paralisação dos caminhoneiros, esse é o principal ponto de bloqueio na região metropolitana. O alimento não vai sair daqui. Não vai andar. Motorista que tentava seguir viagem, na mesma hora era parado pelos manifestantes, como flagrou a repórter Paula Araújo, da Globo News. Manifestantes pedindo para que eles parem. Fizeram um sinal e eles estão encostando. Foram parados aqui nessa barreira formada no quilômetro 280 da Regis Bittencourt, no sentido São Paulo. Em outro ponto da rodovia, o produtor da TV Globo flagrou um caminhão-tanque sendo parado. Um dos homens estava com um porrete na mão. Sem saber que estava sendo gravado, um caminhoneiro deu a entender que essas pessoas não são caminhoneiros. Esse cara que tá segurando, que vai segurar. Deixa o pau quebrar pra você ver esses moleques aqui que eles fazem. Segundo ele, os caminhoneiros são monitorados o tempo todo. Tem um carinha com a motinho vermelha aí pra cima e pra baixo. Daqui a pouco ele cola aí. Quem insiste pode sofrer consequências. Saiu um caminhão lá da Lima Carreta, carregado agora há pouco. Nem desceu a rampa, já tomou umas pedradas e voltou pra trás. Nesse ponto, um grupo colocou cones na pista para parar os caminhões. Só seguia a viagem quem transportava insumos médicos. Esse motorista se arriscou. Esse caminhoneiro tem medo de represália e prefere não mostrar o rosto. Os caras já quebraram o caminhão aí por causa do negócio e larga a mão. Caminhão para trafegar na Regis, só escoltado. 4h20 da tarde, agora a Polícia Rodoviária Federal vai tentar escoltar esse caminhão. O motorista decidiu sair aqui da Regis Bittencourt. Eles vão seguindo devagar. O motorista é seu Osmar, que estava há 6 dias parado no bloqueio. 156 horas já no bloqueio. Você está emocionado, né? Bastante, porque não é fácil não. Uma vida dessa não é fácil não. Eu acho que nós temos direito de ir e vir. Seguimos viagem com ele na boleia. Nada melhor do que você estar dentro da sua casa, né? Junto com a sua família. Como é que está o coração do senhor agora, voltando para casa? Ainda está batendo forte, viu? Ainda está batendo forte. Porque a minha fé em Deus é muito grande. O reencontro emocionado com a família foi agora à noite. Deus abençoe, Deus abençoe. Abençoe. E um
um cegonheiro no Tocantins foi agredido por caminhoneiros. As imagens são fortes, quem nos acompanha pela internet, mas é possível observar essas imagens que ele foi agredido por outros caminhoneiros no Tocantins. Vamos acompanhar. Para, filha da puta! Para! 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 Desce! 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 Trava, corno! Desce, vagabundo! É uma BR em Miranorte. Uma BR em Miranorte, ele estava passando, BR-153, ele estava passando e foi agredido por alguns caminhoneiros. É o retrato por todo o Brasil da greve dos caminhoneiros, professor. Terrível. Não é possível ele sendo agredido, é uma coisa bárbara. Tal. Ele foi orientado a fazer um boletim de ocorrência e alguns carros que ele estava transportando, era um cegonheiro, alguns carros também foram depredados. Meu Deus, é anarquia, nós estamos na anarquia. É, a situação que é registrada e agora com as câmeras dos celulares as pessoas filmam e essa imagem está circulando pela internet e foi ontem à tarde no Tocantins, no estado do Tocantins, essa agressão a esse cegonheiro depois que ele tentou furar um bloqueio que foi feito pelos caminhoneiros. Carro atravessado aqui, ele já vem fazendo mera, pulou o bloqueio lá O cacete agora come, hein? Para! 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 Para, corno! Para, filha da puta! Para! 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 Desce! 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 Trava, corno! Desce, vagabundo! Desce, vagabundo! Desce! Desce, vagabundo! Desce! Vagabundo! Você é vagabundo, rapaz! Você é vagabundo, rapaz! Desce! Desce! Desce, cabra safado! Desce! 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 Vinha fazendo merda, maconheiro! Para nele, desce ele! Demonstrar o quê? Não, barrei, galera! Filha da puta! Filha da puta! Peraí, nós estamos aí de parada! Eu vou mostrar pra você! Você furou, rapaz! Botou o cara pra fora ali! Nesta terça-feira, a paralisação dos caminhoneiros completou 9 dias. Embora muitos caminhões tenham voltado a circular, ainda há pontos de protesto em praticamente todo o país. Isso depois de várias medidas anunciadas pelo governo e de um acordo assinado por representantes da categoria. A suspeita é que movimentos políticos estejam coagindo caminhoneiros a manterem a paralisação. A gente vai a Brasília, agora ao vivo, conversar com a Giovana Teles sobre este assunto. Boa noite, Giovana. Ontem nós mostramos aqui no Jornal da Globo representantes dos caminhoneiros fazendo esta denúncia, né? Hoje essa suspeita foi reforçada por outros representantes do setor, por empresários, por representantes do governo e até por próprios caminhoneiros. Boa noite, Tramontina. Boa noite a todos. É isso mesmo, viu? E são relatos contundentes de representantes dos caminhoneiros. Eles não usam meias palavras, não. Falam mesmo de ameaças, agressões e que os que querem voltar ao trabalho são impedidos. Chamam a atenção para estruturas montadas sem o apoio de sindicatos e associações de caminhoneiros para que a paralisação continue. No balanço da greve, a Polícia Rodoviária Federal fala de apenas 3 pontos de interdição no país. No Ceará, em Minas Gerais e aqui no Distrito Federal. O que existe agora, segundo a PRF, são 616 pontos de concentração de manifestantes sem bloqueios. E são nesses locais que o governo diz que os infiltrados estão agindo. O ministro da Segurança, Raul Jungmann, afirmou que as coações vão ser punidas. A Polícia Federal identificou já a intimidação de caminhoneiros em alguns estados, em Minas Gerais, no Paraná e em Goiás. O governo também endureceu o discurso contra os empresários suspeitos de lockout, que querem tirar vantagem do movimento. Já são 51 inquéritos abertos em 25 estados para investigar a prática ilegal de lockout. Este dono de transportadora de Bauru, em São Paulo, conta que os motoristas de 12 caminhões dele querem sair dos bloqueios, mas estão sob ameaça. Não são os caminhoneiros que estão bloqueando.
São outros indivíduos, outros elementos. Os caminhoneiros estão sendo obrigados. Se você parar num bloqueio desse, 8 de cada 10 desses caminhoneiros não estão lá por livre e espontânea vontade. A Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, a CNTA, divulgou nota dizendo que caminhoneiros estavam sendo forçados a permanecer parados por grupos estranhos ao movimento, com outros objetivos. Como a categoria atingiu os seus objetivos da pauta, a partir de agora não existe mais a finalidade da continuidade desse movimento. Passa a ser só um desgaste para a categoria, né? Perante a população, um risco muito grande das conquistas que tiveram. O ministro da Segurança Pública afirmou que as ameaças a caminhoneiros estão sendo investigadas e vão ser punidas. O grande problema que você tem não é mais uma questão do caminhoneiro, é da coação e do terror que tem sido feito sobre os caminhoneiros e também os caroneiros, ou seja, aqueles que estão pegando por iniciativa ou para fins políticos, tentar coagir e não permitir que o movimento, ele naturalmente, atendido às suas reivindicações, ele termine. Na outra ponta, os empresários fazem cálculos dos prejuízos. A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, a CNA, calcula que o prejuízo só dentro das fazendas, sem incluir a parte de processamento e insumos dos produtos agrícolas, está na casa de 6 bilhões de reais. O vice-presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal fez um apelo dramático pelo fim da paralisação. Os frigoríficos estão parados e vai faltar comida. Mais de 1 milhão de aves estão perecendo por dia e essa progressão é geométrica. Me desculpe o desabafo, mas essa conta todos nós, vocês inclusive, vão pagar. Agora já não é mais uma situação de protesto ou não. É uma situação política exacerbada de gente oportunista se infiltrando contra os bons caminhoneiros que agora querem voltar a trabalhar. A Advocacia Geral da União, a AGU, pediu ao Supremo Tribunal Federal a cobrança de 141 milhões de reais em multas aplicadas a 96 transportadoras pela Polícia Rodoviária Federal. A AGU orientou a Polícia Rodoviária a aplicar multas a entidades e caminhoneiros que não desbloquearam as rodovias. E como são multas judiciais, se as empresas quiserem tentar se livrar delas, vão ter que recorrer ao STF. Também como forma de pressionar para a desmobilização desse movimento, depois de uma reunião no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer e os presidentes da Câmara e do Senado divulgaram uma carta conjunta. E eu vou ler aqui um trecho dela. Eles conclamam todos os envolvidos nas manifestações a retornarem ao trabalho e propiciar normalidade à vida de todos os brasileiros. Acrescentam que é importante evitar que, tendo alcançado seus objetivos, esse movimento venha a ser usado com objetivos políticos e concluem afirmando que, nesse momento, os poderes executivo e legislativo assumem o compromisso de aprovar e colocar em prática, no menor tempo possível, todos os itens do acordo. Tramontina. Obrigado, Giovana. Já já você volta a tratar deste assunto e de outras medidas, providências que o governo está tomando para tentar acabar com a greve. Até já. No interior de Rondônia, um motorista morre com uma pedrada de supostos manifestantes. Nossa, engoli aqui errado, gente. A gente volta a falar agora sobre a morte de um caminhoneiro. Falei disso agora há pouco. Ele foi atingido por uma pedrada na cabeça, perto de um ponto de manifestação em Rondônia. Eu vou conversar sobre isso com o Renato Barros, que conta pra gente como isso aconteceu. Renato, que notícia pra gente dar, não? Oi, Aline. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É uma notícia triste, né, em meio a esse movimento que acontece em todo o Brasil. Este caminhoneiro, aparentemente um senhor de idade, ele não teve a idade divulgada e nem o nome pela polícia até o momento. Ele estava no quilômetro 9 da BR-364, em direção ao estado do Mato Grosso, quando uma pedra foi arremessada, atingindo o para-brisa do caminhão que ele estava, atravessou e acertando a cabeça deste senhor que morreu ainda no local. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado, foi para o local, mas quando chegou lá já constatou a morte deste caminhoneiro. Bom, ele estava num caminhão com placas de Jaru.
Jaru, que é o município que fica na região central aqui do estado de Rondônia. Bom, o fato aconteceu, Aline, a cerca de 2 quilômetros de um dos pontos de bloqueio aqui em Vilhena. São 2 pontos, no quilômetro 7 e também no quilômetro 27. Ele estava no quilômetro 9, indo em direção ao estado do Mato Grosso, quando aconteceu esse fato por volta das 2h30 da tarde, horário de Brasília. Bom, neste momento, há uma confusão lá no local de caminhoneiros indignados pela morte, vilhenenses, pessoas aqui de Vilhena, e também a polícia rodoviária, Polícia Federal, Polícia Militar e também a perícia está no local fazendo a perícia deste incidente trágico que aconteceu no início da tarde de hoje aqui no município de Vilhena. E a gente continua acompanhando a manifestação e também este fato aqui da cidade de Vilhena, viu, Aline? Que os responsáveis sejam pegos, né, Renato? Muito grave isso, infelizmente, em outros lugares do país, de ontem para hoje, Santa Catarina, no Tocantins também, a gente tem relatos de caminhoneiros que não queriam mais se manter na greve, queriam seguir viagem, foram impedidos com violência por colegas da categoria. Muito obrigada, Renato. Aí, gente, aqui em Vilhena, o senhor saiu aí na pista, deram uma pedrada no para-brisa, matou o velho na hora aí. Depois do Miri aqui, ó, em Vilhena. Aqui, Mirênia, Vilha, aqui no Vilhena. Olha lá, moçada. Olha o tamanho da pedrada que acertou a cabeça do velho e morreu na hora. Uma notícia triste, né, em meio a esse movimento que acontece em todo o Brasil. Este caminhoneiro, aparentemente um senhor de idade, ele não teve a idade divulgada e nem o nome pela polícia até o momento. Ele estava no quilômetro 9 da BR-364 em direção ao estado do Mato Grosso, quando uma pedra foi arremessada, atingindo o para-brisa do caminhão que ele estava, atravessou e acertando a cabeça deste senhor que morreu ainda no local. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado, foi para o local, mas quando chegou lá, já constatou a morte deste caminhoneiro. Bom, ele estava num caminhão com placas de Jaru. Jaru, que é o município que fica na região central aqui do estado de Rondônia. Bom, o fato aconteceu, Aline, a cerca de 2 quilômetros de um dos pontos de bloqueio aqui em Vilhena. São 2 pontos, no quilômetro 7 e também no quilômetro 27. Ele estava no quilômetro 9, indo em direção ao estado do Mato Grosso, quando aconteceu esse fato por volta das 2h30 da tarde, horário de Brasília. O governo criou o SOS Caminhoneiro, um canal de comunicação nas redes sociais para receber denúncias de violência contra caminhoneiros que querem voltar a trabalhar e estão sendo impedidos. O número é o 61 99154 4645. O governo diz que o contato é sigiloso e que o caminhoneiro ficará anônimo. Se chamadas, as polícias rodoviária, militar e federal e as forças armadas serão deslocadas para auxiliar os caminhoneiros.